Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 3, eu vou ler do versículo 14 até o versículo 18, eu estou lendo a versão da Bíblia NVI, que diz o seguinte: Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Versículo de número 16. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Sobre esse véu. Por quê? O pior véu que existe é quando nós que dizemos que somos crentes, que somos cristãos, o pior véu que existe é aquele véu que nos impede de ver o que é que nós temos. Então, o pior véu é quando um crente, é quando um cristão não consegue ver o que é que ele tem dentro de si. Se nós formos no capítulo 4 do livro dos Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo de número 1, diz o seguinte: Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, mesmo que seja senhor de tudo. Veja, em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, mesmo sendo senhor de tudo. Por que nada difere? Porque não tem profundidade, porque não tem conhecimento. Ou seja, quando nós vivemos um evangelho externo, mais externo do que o evangelho interno, nós vivemos como meninos. Nós somos senhor de tudo, somos herdeiros, co-herdeiros, como diz a palavra de Deus, mas não diferimos do servo. Por quê? Porque não há profundidade, porque não há conhecimento. E vivemos uma vida cristã com um véu, e esse véu nos impede de vermos e de sabermos aquilo que nós somos e de sabermos aquilo que nós temos. Por quê? Porque estamos vivendo um evangelho mais externo do que um evangelho interno. Por isso que muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo estão vivendo aprisionados dentro de si mesmos. Por isso que muitas pessoas vivem aprisionadas dentro de si mesmas. Mas olha o que diz o mesmo capítulo 4 dos Gálatas, a partir do versículo de número 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
nós precisamos compreender que Cristo vive e habita e está dentro de nós, nos nossos corações. O pior véu é aquele que nos impede de enxergarmos aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. O pior véu é aquele que nos impede de enxergarmos aquilo que Deus fez e manifestou em nós através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Em João, no capítulo 14, versículo 16, diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E eu finalizo essa meditação lendo o versículo 7 do capítulo 4 da carta de Paulo aos crentes da região da Galícia. O versículo 7 diz assim, o versículo 6 diz: e porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que o véu que está impedindo você de saber aquilo que Deus de fato é e aquilo que Ele deseja manifestar em você seja descoberto da sua vida. No nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e que Deus possa abrir o seu entendimento para você compreender esse segredo, essa revelação através da palavra de Deus. No nome poderoso de Jesus.